Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos começando mais um programa O Espírito da Letra, com o novo livro Missionários da Luz. Com muita alegria, começamos no programa anterior a introdução e agora vamos ao primeiro capítulo. Você procure o livro, este livro é riquíssimo. Você poderá encontrá-lo nas livrarias, poderá ir nas casas espíritas. Você vai ter sempre boas referências a respeito da obra de André Luiz. E ela é muito procurada por aqueles que querem conhecer o que acontece com a vida da gente depois que o corpo morre, como é a vida no plano espiritual, como nós já explicamos no programa da semana passada. Então, agora, aliás, você pode inclusive encontrar este livro em outros formatos, você pode entrar na internet. Você encontra esse livro com um arquivo virtual, você pode adquirir em arquivo virtual, você pode copiar em PDF. Há inúmeras fontes para você ter o livro. O que não pode é não ter o livro, porque nós queremos que você acompanhe conosco a leitura. O capítulo 1, o capítulo 1, que nós vamos comentar hoje, trata de uma questão muito interessante. A palavra que dá o título é psicógrafo. O título é O Psicógrafo. O que é psicógrafo? Psicógrafo, coisa de psicólogo. É irmão do psicólogo. Não. O termo foi criado para explicar aquela mediunidade que utiliza a escrita, grafos, psicografos, quando o espírito utiliza o médium para escrever, trazendo a sua mensagem. Quando é para falar, é psicofônico, psicofonia, psico de espírito falando, usando o médium como um aparelho de fonação. Mas o capítulo 1 vai falar sobre o psicógrafo. Agora então você vai acompanhar a leitura do texto e nós estaremos no programa de hoje abordando todo o primeiro capítulo. Vamos lá então. André Luiz, ele está em contato com uma nova experiência. E você vai ver o texto já comentando a respeito. Vamos lá. Encerrada a conversação que estava ligada aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, intercâmbio quer dizer, você está num lugar onde os espíritos estão se comunicando com os vivos. É o intercâmbio, é a troca entre desencarnados e encarnados, ok? Eles estavam conversando sobre isso. E André Luiz, terminada esta conversação, viu que um instrutor que estava ali, que desempenhava elevadas funções no nosso plano, de nome Alexandre, dirigiu a palavra gentilmente até ele. E então disse Alexandre: olha, André, eu compreendo o seu desejo de aprender, não é? Se você quiser, poderá me acompanhar ao nosso núcleo em momento oportuno. Ah, é claro, sim, respondi, diz André. A questão mediúnica é fascinante. Alexandre sorriu benevolente e disse: de fato, André, para quem examine os seus ascendentes morais, ela é fascinante. Então, mais tarde, marcou-se a noite da minha visita e eu esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, me vali da prestigiosa influência, a de Alexandre, não é? Para ingressar no espaçoso e velho salão onde ele, Alexandre, desempenha atribuições de chefia. Dezenas de cadeiras que ali se encontravam dispostas eram ocupadas somente por 18 pessoas terrestres. As demais cadeiras atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras. Então você observa o seguinte: André Luiz vai à casa espírita em uma noite específica na qual o instrutor Alexandre é responsável também. E quando chega no salão, descobre que o salão tinha muitas cadeiras, mas somente 18 cadeiras estavam ocupadas por vivos na carne. 18 pessoas. As restantes, aparentemente vazias, estavam ocupadas por espíritos. Naquela
noite, haviam ido só 18 pessoas vivas no corpo, mas o salão estava cheio. Daí, então, André Luiz vai observar o que está acontecendo ali e vai descrever para nós. Vamos lá. Grande assembleia de almas sofredoras ali estava, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Vejam só como eles organizam. O mundo espiritual organiza a assembleia dos espíritos que está lá. Porque existem grupos que são afinizados com problemas específicos. Então eles se congregam em núcleos e assim eles podem aproveitar melhor as lições. Por isso é que a casa espírita não é um Deus dará, qualquer um chega, qualquer um entra, qualquer um faz o que quer. O mundo espiritual nos mostra sempre que é necessário controle, que é necessário disciplina, que é necessário separação para aproveitamento, para melhor aproveitamento das lições. Vamos lá, então, ao texto novamente. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda e compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia, que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Grande número de cooperadores velavam atentos. E enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada um deles emitia raios luminosos muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se a uma distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diferente das energias da nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, como se fosse uma fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores do nosso plano de ação, congregados, reunidos em vasto número ali também, formando um precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Vocês veem então que nesta primeira parte André Luiz descreve como é a instituição a que ele foi. Ele está conversando com alguém que vai lhe dar alguma orientação, mas que por enquanto deixa ele avaliar o que está vendo. E ele vê os 18 que estão ouvindo a preleção de um outro encarnado e estão com o pensamento elevado, sincero, puro, criando ao redor deles uma atmosfera luminosa, uma corrente de energia que começa a aproximá-los a uma distância de 60 centímetros. Cada um deles emite seu próprio halo vibratório, sua própria atmosfera fluídica, e quando chega a uma distância de 60 centímetros aproximadamente do corpo, elas se unem numa corrente que tem um potencial criador muito forte. E estas correntes de força se transformam em determinados pontos em verdadeiros jorros, em fontes que se unem às energias que vêm do plano espiritual. E também as entidades aflitas que estão naquele ambiente recolhem
benefícios desta interação com as energias vitalizantes dos que estão sentados assistindo. Então você observa, e aí já está uma revelação deste primeiro trecho, que quando você vai na casa espírita, você é um doador de energia, mesmo que você não saiba disto. Quando você vai a uma instituição com um propósito elevado, e alguns até mesmo que vão ali por curiosidade, vocês não imaginam como o mundo espiritual utiliza as forças biológicas, aquelas energias vitalizantes de cada corpo para extrair aquilo que é necessário e montar esta corrente que beneficia aquele grupo de espíritos que também está assistindo aquela preleção. Nunca você está sozinho e você nunca está à toa. Agora, é claro que quando um encarnado comparece com unção, com elevação de sentimento, com vontade de ser útil, isto se potencializa. Esta energia se torna ainda mais abundante. E é aí que diferenciam as reuniões sérias e prolíficas das reuniões tumultuadas. Quando a casa espírita pede silêncio, pede oração aos seus membros, aos que estão ali, é porque isso facilita o trabalho das entidades amigas, que não encontram obstáculos, não encontram turbulências no ambiente. Quando as pessoas não se compenetram da necessidade de silêncio e compunção, interiorização, elas geram um tal atabalhoamento vibratório, uma tal turbulência, que isso gera problemas também na hora da organização dessas forças. O mundo espiritual às vezes precisa isolar essas pessoas. Essas pessoas às vezes não se sentem bem, porque elas não estão... É como quando você vai nadar contra a correnteza. Você agita aquela água, aquilo deixa de ser uma coisa suave. Não é por capricho da disciplina que as instituições espíritas preconizam silêncio e prece. É porque ali também, e principalmente ali, tem muita gente precisando do equilíbrio e das forças, como você viu André Luiz nos comentar nessa primeira parte. Nós vamos agora ao primeiro intervalo e na sequência vamos ver agora, porque André Luiz é chamado aos serviços mediúnicos. Ali ainda não era serviço mediúnico. Agora ele vai com Alexandre até o lugar onde os serviços mediúnicos acontecem. Não saia daí, pegue o seu livrinho, continue a ler, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta no estudo do livro Missionários da Luz, no nosso programa O Espírito da Letra. Nós vimos no bloco anterior que André Luiz, neste primeiro capítulo, O Psicógrafo, ele comparece a uma casa espírita e vê como que ela está funcionando na parte da preleção evangélica. Depois de ele observar o funcionamento energético, a presença das entidades que também lotam o salão, apesar dos 18 encarnados que estão ali só, ele é chamado por Alexandre, o seu amigo, um instrutor, que o convida a ir até a sala onde se realizavam os serviços mediúnicos. Porque os serviços mediúnicos, você observará, neste ambiente, eles não são feitos diante do público. É uma outra revelação da tarefa que André Luiz nos está mostrando. O público está assistindo numa sala com os espíritos necessitados também comparecendo. Mas os serviços mediúnicos se realizam num outro local. Então, vamos ao texto. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, Alexandre foi muito comedido nas saudações. Não ficou naquele negócio, ai, oi, tudo bem, como é que você tá? Que alegria, maravilha, que bom que você veio. Nada disso. Ele foi comedido. Nós temos que aproveitar o tempo. É o que diz o texto, olha. Não podemos perder os minutos, informou ele. E designando o reduzido grupo de 6 espíritos, 6 entidades próximas, ele esclareceu. Ali
esperam os amigos autorizados. E André Luiz pergunta, autorizados à comunicação? Sim. Ele fez um gesto afirmativo e acrescentou. Mas nem todos, porém, conseguem o seu intuito na primeira hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. E ele mesmo, André diz, eu não supunha tão difícil a tarefa, disse eu, espantado. E Alexandre Gentil disse assim, você vai ver como funciona. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, rapaz encarnado, obviamente, não é? Cercado de auxiliares de nosso plano, ele explicou atencioso. Nós temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e trabalhadores terrestres somente vai receber aquilo que se relacione com um interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Olha que interessante. Havia vários médios, mas somente um tinha comparecido preparado para receber a interferência espiritual e ser dócil aos ensinamentos. Por isso, Alexandre explica, nós não poderemos ter nesta reunião qualquer outro serviço que não seja aquele destinado às comunicações de interesse coletivo. Nada de mensagem particular para esse, para aquele. Por quê? Porque os médiuns que estariam aqui disponibilizados não estão em equilíbrio. Aí, André Luiz ficou olhando e pensou, puxa vida, mediunidade não é máquina, não é uma coisa que sentou, baixou o espírito, ele já escreve, como o povo costuma dizer, Baixa aí o espírito. Nós vamos ver agora na sequência que essa dúvida a André Luiz leva ao instrutor. Eu julguei, diz o texto, julguei que o médium fosse a máquina, acima de tudo. Agora, o instrutor, ouvindo isso, responde para ele. A máquina também gasta, observou o instrutor Alexandre, e estamos diante de um maquinismo demasiadamente delicado. Observando a minha expressão espantada, Alexandre continuou. Preliminarmente, André, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Olha só, preponderam, eles são mais importantes, eles têm maior peso. Fatores morais. Não é moralismo de andar despido, andar vestido. Não, fatores morais nós vamos ver agora, Alexandre vai explicar. Por que no serviço mediúnico a pessoa pode ter tomado banho, pode ter não se abastecido de alimentos pesados, que é o que muitos médios às vezes se preocupam. Ah não, na parte da tarde hoje eu não fumo, porque eu tenho reunião à noite, como se fosse suficiente. Não, hoje eu não como carne porque à noite eu vou ter que receber espírito. Como se isso fosse importante, somente neste dia. Veja só o que é importante para a mediunidade, o que Alexandre vai explicar agora. Vamos ao texto. Nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção da nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Indicando o médium que estava ali, o orientador prosseguiu com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim
de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a ele próprio, com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso às permutas com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em resumo, deve servir de ponte, onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, ele não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Isto ele tem que fazer. Ele é responsável por esta manutenção destes valores interiores. Eles têm que estar vigilantes, eles têm que estar em equilíbrio, eles têm que não se prender às questões inferiores, às coisas ruins. Ele não pode, ele tem que cuidar disso. Essa é a parte dele. Tolerância, paciência, essa coisa toda. Mas vejam só como os espíritos o ajudam. Todavia, nós precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior. Porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir dele a cooperação redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar, satisfeito, a compensação divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão do salário virá depois. Veja só, o encarnado tem que ter disciplina, tem que ter responsabilidade, tem que ter devotamento, humildade, amor ao próximo, renúncia, negação de si mesmo. E quando ele demonstra isso e está no trabalho mediúnico, os espíritos amigos o ajudam. Os espíritos amigos cooperam com ele para que ele tenha condições de sustentar a sua família ou a ele mesmo. O ajudam nos menores problemas da sua vida pessoal. Cooperam com o equilíbrio da sua casa, atuam sobre as pessoas que estão ali jungidas a ele nas dificuldades, melhorando essa conduta para que ele não tenha tanta pressão. Por quê? Porque isto também faz parte de ajudar o medianeiro, de ajudar o médium a preservar um pouco dessa paz que ele precisa. Seria sacrificá-lo demais, largá-lo a Deus dará, sem que ele recebesse qualquer amparo. Por isso é que os espíritos amigos, eles falam do trabalho do médium responsável como uma coisa que é composta de auxílio recíproco. O encarnado se oferece com essa disciplina, enquanto os espíritos também cooperam com aquilo que é necessário. Mas ninguém está falando aqui em ganhos. Ninguém está falando aqui que os espíritos vão arrumar um empregão para ele, que ele vai ficar milionário, que ele vai ficar abastecido para o resto da vida. Ninguém está falando que ele vai ganhar na loteria, que ele vai ser alguém que agora ele fica nababescamente sendo carregado para lá e para cá com seus acólitos. Não. É preciso que os médiuns entendam que o mundo espiritual fornece é o que é necessário. Não é o luxo, não é o conforto, não é aquilo que é desprezível do ponto de vista espiritual. É o necessário para que ele possa, com este cuidado, ter equilíbrio e continuar a trabalhar. Médium fica doente, médium tem dívida para pagar, médium tem problemas na família, médium tem conflito com a esposa, com o marido, isso é normal. Ele não fica isento disto.
Apenas que ele receberá apoio para vencer essas dificuldades com serenidade, porque ele precisa tê-la. Assim, nós vimos nessa segunda parte como o mundo espiritual se une aos interessados que queiram doar-se com seriedade. Não é ser médium só para, agora os espíritos têm que me proteger. Agora os espíritos me limpam. Eu posso fazer o que eu quiser durante o dia, que antes de ir eu faço uma rezinha, os espíritos vêm, me dão com passe assim, volta, e aí eu já estou pronto para ir lá receber espírito. Como se iludem essas pessoas que acham que a mediunidade é um picadeiro, aonde o artista vai se exibir como se fosse uma ferramenta de espíritos superiores. É tão diferente que nós vamos nos surpreender na continuidade do que significa esta tarefa de doar-se, que o psicógrafo, no caso, e qualquer médium está obrigado, se desejar ser um bom instrumento, a seguir. Não é favor, não é a lei do menor esforço, não é privilégio, é escravidão por amor. Pense nisso. Não vai embora não, tem muita coisa boa que vem pela frente. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz. Hoje o capítulo 1, O Psicógrafo. A obra de André Luiz é muito rica e este livro é especialmente revelador. Já no capítulo 1 estamos vendo quantas coisas importantes é necessário que o candidato a médium observe. André Luiz, então, está agora no serviço mediúnico, onde há apenas um médium preparado para receber a comunicação daquela noite. E agora, acompanhando o instrutor Alexandre, eles vão analisar o estado físico, como é que se dá o intercâmbio mediúnico na mente, na organização energética do médium. Então, vamos ao texto em que Alexandre está orientando André Luiz. Quando eles estão comentando a respeito, de como é o amparo dos espíritos para fortalecer o médium responsável, depois de conversarem sobre essa questão, Alexandre convida André Luiz a que se aproxime do médium. O aparelho mediúnico aqui é o médium. E colocando a mão direita sobre a sua cabeça, sobre a fronte do médium, Alexandre exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum, aquele que escreve. Antes do trabalho a que se submete neste momento, nossos auxiliares já prepararam as suas possibilidades para que a sua saúde física não seja perturbada. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão e escrever. Há processos intrincados, complexos. E diante da minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético da sua personalidade vigorosa. E eu, diz André, eu também passei a observar no corpo do médium um grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão, através da visualização, superava os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, como se fossem perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores da medula formavam um extenso pavio. Olha que interessante, vejam só que bacana. Ele está observando o rapaz. As glândulas do corpo do rapaz estavam todas iluminadas.
elas estavam vibrantes. Mas aquela região da medula, que é aquela área que corre dentro da espinha dorsal, a medula por onde os feixes neurais penetram, ela se transformava em uma grande força que parecia um pavio. E o interior do cérebro, para ele, era considerado como a chama de uma vela. E era isso que o chamava, isso que o impressionava ainda mais. E como é que ele consegue ver essas coisas? Ele é um aprendiz. O instrutor Alexandre empresta a ele como se ele colocasse uma lupa diante dos seus olhos. E ele começa a enxergar, graças ao poder de amplificação que Alexandre o ajuda, o estimula a detectar naquela realidade. Vejam que bonito. O instrutor amplificando para o aluno a capacidade de percepção, para que o aluno aproveite essa lição. Vamos acompanhar agora. Os condutores medulares formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas, diz André Luiz. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais ou lóbulos cerebrais são as partes do cérebro, os lados, as suas estruturas que são identificadas na fisiologia humana, chamadas como lobos, são esses lados, os dois lados dos centros cerebrais. Então, estes lobos cerebrais, continua o texto, lembravam correntes dinâmicas, não pareciam mortos. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias ocultas, desconhecidas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Vocês verão, a epífise é a glândula da vida mental. Nós vamos aprender muitas coisas em relação à epífise. Essa epífise é uma glândula pequenina que fica no interior do cérebro. Não é a hipófise. A hipófise é uma outra glândula. Esta é conhecida também pelo nome de glândula pineal. Esta epífise apresentava fulgurações especiais. Ele vai comentar isso conosco agora na sequência. E o instrutor, então, vendo a minha surpresa, me pergunta: você realizou então a observação? Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de edificação das pessoas, disse Alexandre, exige esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Eu estava admirado, diz André. E diante dessa admiração, o instrutor me pergunta: você acredita que o médium possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Ah, meu Deus do céu! Se você não tiver isso em mente, você acha que você pode sair da balada e receber um espírito. Você acha que você pode sair da farra e pode ir para a casa espírita. Você acha que você pode brigar o dia inteiro como se fosse um animal na selva e à noite bancar o anjo na reunião mediúnica. Você acha que você pode assistir um jogo de futebol e ficar todo nervoso, desajustado, depois ir lá. Dr. Bezerra baixa por você como médium, como as pessoas costumam dizer. Não. A mediunidade é uma coisa tão delicada que o médium precisa manter equilíbrio sempre. E qualquer desses choques é como uma pedrada numa válvula.
E aí? É uma briga, uma confusão, em que o médium tenha se envolvido porque ele quis, e que ele somou as vibrações negativas às dele, tem um problema muito grave. Ele se desajusta. Vamos ver o que Alexandre continua falando. Além disso, nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Os espíritos têm que cooperar com isso. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Agora você pode reconhecer que todo centro de glândula é uma potência elétrica, é um dínamo. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É na epífise que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Reconheci, diz André, que de fato a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Então, você que já se chama, você acha que você já é médio. Eu sou médio. Alguns são médias. Você nem sabe às vezes como funciona o processo mediúnico. Já pensou nisto? Não é sentar e receber espírito, dar umas 2 fungadinhas e aí já começa a falar. Às vezes isso acontece, porque as pessoas não têm preparo, não têm conhecimento e o mundo espiritual tenta fazer o bem que pode. Mas é indispensável que os médiuns aprendam, que os médiuns estudem, que os médiuns se aperfeiçoem. E que eles saibam que na mente, que no interior dos cérebros existem estruturas físicas que concentram energias. E graças à potencialização dessas energias, ao equilíbrio do sensitivo, à doação de si mesmo, isto tudo se expande, se abre como uma grande janela, como um grande portal para aqueles que gostam desse termo. E isto facilita, em qualquer mediunidade, como o texto está dizendo, isso facilita que este intercâmbio seja mais fiel. Na maior parte dos homens, a potência divina está dormindo nesta questão da pineal. Não sabem que isso existe, não sabem que isso é necessário ser desenvolvido com equilíbrio, com estudo, com profundidade. Acham que é sentar à mesa espírita ou à reunião mediúnica e sentir uma coisinha diferente, sentir um arrepio e aí deixa falar. Isto acontece desse jeito por falta, às vezes, de outro caminho. Às vezes, nas instituições espíritas não se estuda. Às vezes, não há quem explique. Os médiuns não gostam de ler. Ler, que eu digo, ler e estudar, aprofundar-se. Não é só aí, é que eu ajudo na sopa. Você dá sopa. Se fosse assim, todo dono de restaurante seria médium. Todo entregador de sopa receberia espírito. Todo entregador de pão na rua, seria um psicógrafo, seria médium de cura. Nós estamos falando de coisas muito sérias, como André Luiz realça aqui, que são recursos humanos que nós desenvolvemos para que a divindade se estabeleça em nossas relações. Que interessante, não é? Nossa, eu nem sabia que o negócio era tão complicado assim. E eu estava querendo ser médio. Eu queria ser média. Não, espera. Estude. Deixa que as coisas caminhem naturalmente. Para que, quando tudo realmente estiver maduro, inclusive a sua consciência a respeito da responsabilidade desta estrutura mediúnica, aí isso aconteça sem pesar sobre você. No próximo bloco nós vamos terminar este capítulo. Fique conosco. Ainda tem muita coisa importante para a gente meditar.
Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Missionários da Luz, o primeiro capítulo, O Psicógrafo. Nós vimos nos blocos anteriores a importância que o mundo espiritual dá ao contato com o mundo físico através do médium. Como é que isto é delicado. E André Luiz se surpreende ao analisar o cérebro do médium, as forças que ali estão envolvidas e a beleza do centro pineal, a chamada epífise. Depois de ter visto esta epífise, bastante luminosa, cada vez mais intensa na sua emissão de colorações azuladas, André Luiz, agora na parte final do capítulo, é chamado a observar o restante, não só o cérebro. Então ele diz no texto, veja lá, acompanhe conosco. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, Alexandre prosseguiu explicando. A operação, a transmissão da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência do seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças que se fartam no ambiente doméstico não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos seus pais. Muito antes da reunião que se efetua agora, este trabalhador, este servidor, já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi ele convenientemente ambientado, e ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Ai, minha gente, como é bom ser médium, que chega 5 minutos antes da reunião no centro espírita. Chega correndo do trânsito, do tumulto, do congestionamento, ou deixa para chegar no centro espírita bem em cima da hora. Por que eu vou chegar antes? Ou eu chego mais cedo e fico batendo papo, fico lá fora conversando, fico vendo os assuntos do dia, ao invés de ir me concentrar. Vejam só como é importante essa disciplina, pelo que Alexandre está falando. Ele já está sendo visitado e amparado ao longo do dia. Já é ambientado no serviço, na sua casa, para que haja equilíbrio no seu pensamento. Agora ele chega no centro espírita, ele se senta lá, e aí o que acontece? Ao sentar-se aqui, diz o texto, já foi assistido por vários operadores do nosso plano. É o texto, veja aí. Antes de tudo, as células nervosas receberam novo coeficiente magnético, nova força, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, os corpúsculos de Nícel, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, principalmente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam um acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao gasto eventual das forças nervosas, das reservas nervosas. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda dos seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou dizendo: sob a nossa apreciação, não temos a constituição de cal, revestido de carboidratos e proteínas do corpo físico, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Repare nesta anatomia nova, André, a glória de cada unidade minúscula do corpo.
Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Despreocupado do meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações. É necessário agir. Então, acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. E então Alexandre, em tom grave, lhe disse: Calisto, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de nos cumprimentar ligeiramente, o espírito Calisto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Abraçou-o com o braço esquerdo e, colocando a mão até o centro, o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do seu companheiro encarnado. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a sua mão sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando tanto quanto possível as interferências do aparelho mediúnico, do próprio médium na comunicação. Calisto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho. E dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. E então, achavam que era só fungar e baixar o espírito. Achavam que era só sentar na mesa e fechar os olhinhos para a coisa acontecer. Ah, como é bom perder as ilusões, não é? Primeiro porque nós percebemos que se trata de uma coisa muito séria. Envolve todo um cuidado com o corpo inteiro, não só com o cérebro. Com a região cardíaca, a região circulatória, a região intestinal, a região gástrica. Equilíbrio de todos os centros de força. E vocês viram, o médium, ele ficou tão luminoso, que André Luiz não conseguia mais enxergar nem o seu corpo. E apesar de tudo isto, com todo este equilíbrio, com toda esta vibração elétrica apropriada, o instrutor Alexandre diz que somente um espírito vai poder se manifestar. Porque os recursos são limitadíssimos, imagina isto. Limitadíssimos. Tal a complexidade do processo de intercâmbio, de união adequada entre o mundo espiritual e o mundo carnal. E vocês veem que quando o Calisto se aproxima, ele trata do médium como o seu amigo, como alguém que pega uma ferramenta de trabalho com cuidado, alguém que envolve vibratoriamente, que coloca a sua mão na área cerebral para que ele possa perceber as dificuldades ou as ideias que o medianeiro possui. Aí há uma outra revelação. Por que ele pôs o dedo? Porque nós aprendemos que no mundo espiritual, o perispírito, ele não sente por apenas um ponto. Ele não enxerga pelo olho, ele não escuta pelo ouvido, ele não fala pela boca. O mundo espiritual capta sensações pelo perispírito inteiro. Portanto, ele não precisa encostar o ouvido na mente. Ele não precisa colocar a sua mente em contato com a mente. Ele toca
o centro da memória do médium. E a partir dali ele extrai essas lembranças, aquilo que de cultura, aquilo que de facilidade o médium possui, para que ele mobilize isto na sua transmissão de ideia. E para evitar, no caso de um médium sério como esse rapaz, para evitar que ele interfira com alguma coisa que seja da sua ideia, o instrutor Alexandre se aproxima e também inibe com a sua energia o funcionamento do pensamento do próprio médium, para que o médium se neutralize o máximo possível. Agora, entendam uma coisa, nem sempre este mecanismo funciona com essa perfeição que vocês estão ouvindo André Luiz contar. Para médiuns irresponsáveis, as coisas não são assim. Para médiuns que desprezam a sua parte no trabalho, não se consegue esse tipo de amparo. E aí o médium recebe uma mescla entre o que o espírito quer passar, um monte de opiniões que são dele, coisas que ele não conhece, que ele fica falando como se fossem do espírito. E é isto que é preciso estar muito atento, para que, na medida em que todos estejamos trabalhando com seriedade, com unção, esta unção seja o fator protetor. Mas isso não dispensa daqueles que vão receber a mensagem que avaliem o que está sendo transmitido. E é o que o instrutor diz para Calixto. Alexandre fala, nós não temos tempo para ficar perdendo com particularismos. Nós vamos falar sobre coisas positivas para todos. A mensagem genérica, porque só temos este médium hoje disponível. Algumas pessoas vão nas casas espíritas em busca de... eu queria a notícia do meu pai que morreu. Eu queria que ele dissesse para nós onde é que ficou guardado a chave do cofre. Mas o médium não é uma máquina, o espírito não baixa lá e não fala por ele? Como? Como é assim? Somente uma pessoa leiga pode ter uma ideia disto, como se fosse uma máquina de lavar um liquidificador. Médium não é isto. É uma potência elétrica que precisa estar em harmonia. E é isso que nós vamos aprender muito nas obras de André Luiz. Que pena, está acabando. Mas no próximo programa nós vamos ver ainda mais informações a respeito. Agradecemos muito a sua audiência, esperamos que você possa reler isto, que possa digerir esses conceitos e possa funcionar como médium ou como candidato a médium de uma forma cada vez melhor. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho e até o próximo, o Espírito da Letra, Missionários da Luz. Um grande abraço e muita paz.